no versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vamos ler outro versículo no mesmo livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. Assim diz a palavra: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judeia e da Samaria. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aceitar, por favor? Aqui nós lemos dois versículos. Atos capítulo 1, versículo 8, dizendo que descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis testemunhas, começando em Jerusalém, em toda a Judeia, até em Samaria. E quando nós vamos no capítulo 8, versículo 1, está dizendo que naquele dia havia uma tribulação, e o povo foi disperso, exceto os apóstolos. Muitas pessoas se moveram de Jerusalém, saíram de Jerusalém e foram para a Judeia e Samaria. Então, olha esses dois versículos. No capítulo 1, versículo 8, Jesus está dando instruções aos seus discípulos. E foram as últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos. Preste bem atenção. Quando alguém está partindo de um lugar para o outro, quando está te falando as últimas palavras, você tem que prestar bem atenção no que a pessoa está falando. Porque as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo é a chave. É a chave que fecha tudo. São as últimas palavras. A Bíblia diz que depois disso, ele foi levado aos céus. Então são as palavras que o Senhor Jesus Cristo deixou à igreja naquela época. E nós vimos que através dessa palavra, através desse comando, o povo de Deus, ele começou a andar segundo essa palavra. A Bíblia vem nos mostrar aqui, no Atos capítulo 1, depois que Jesus subiu, a Bíblia diz que depois de alguns dias, o Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus. Assim como Jesus disse, e eles se tornaram testemunhas de Cristo. E quando nós falamos sobre missões, normalmente, eu não sei, cada pessoa tem a sua concepção sobre missões. Outras pessoas pensam que missões é arrecadar dinheiro e mandar para os missionários. Não, missões é para você testemunhar. Aleluia. Missões é para você falar de Cristo. Agora, mandar dinheiro, dar doações, isso é apenas uma consequência. Não é o foco da missão. A missão é o que Jesus Cristo falou na sua palavra. Ele disse: recebereis poder. Porque sem o poder do Espírito Santo, ninguém vai conseguir testemunhar. Porque a carne, ela não quer testemunhar. A carne, ela não quer falar sobre Cristo. Por isso foi importante Jesus dizer que recebereis poder. Porque sem o poder, nós não podemos fazer nada. E nós vimos que o poder do Espírito Santo estava sobre a igreja primitiva. Então, se nós temos que copiar uma igreja, é a igreja primitiva que nós temos que copiar, porque é a fundação da igreja de Cristo. É ele que começou a fundação da igreja. A igreja primitiva é o nosso modelo. Hoje, infelizmente, a igreja caiu a um outro caminho. A igreja tem a facilidade de ir atrás de milagres, atrás de sinais, atrás de prodígios, mas a Bíblia vem nos dizer que esses sinais acompanharam a todos aqueles que creem. Os milagres te acompanharão, os sinais te acompanharão, as maravilhas te acompanharão, porque você creu e porque você está testemunhando sobre Cristo. Então o foco não é o milagre, o foco não são as maravilhas, o foco é
serão nos apresentados. Como ele disse, procurais primeiramente o reino dos céus e toda a sua justiça. Daí todas as outras coisas virão atrás de você, virão sobre ti. Mas primeiramente procurar